Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nesse dia que o Senhor já fez, damos graças a Ele, e também pela semana de ações de graças, damos graças ao nosso Deus. Eu queria começar agradecendo ao Senhor pelos poderes e os eleitos desse ano no nosso país inteiro, que o Senhor já determinou, que cada uma das pessoas que foram escolhidas para governar o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades, sejam honradas pelo nome do Senhor e cumpram aquilo que o Senhor tem determinado. Ao Senhor seja toda a glória, como diz no Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas só ao Teu nome, todo louvor e toda a glória. Muito boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Aqueles que estão aqui no templo, aqueles que também nos acompanham, pelas redes sociais, pelo Facebook. O Senhor seja conosco nesta noite. Queria convidar os irmãos para nós fazermos inicialmente uma oração de agradecimento por nós estarmos mais uma vez aqui neste lugar, mais uma vez na sua casa, onde nós podemos ter esse momento de comunhão, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por esse dia maravilhoso que o Senhor concedeu em nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelo nosso sustento que o Senhor providenciou,
pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre nós, Pai. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dos meus amados irmãos, dos seus familiares, aqueles que estão aqui conosco no templo, aqueles que não puderam estar aqui conosco por qualquer motivo, Pai. Seja com todos eles nesse dia e todos os dias que o Senhor assim nos aprover neste mundo, Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, quero convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias lá na epístola, na carta, na primeira epístola de João, quase no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 18 e 19. 1 João capítulo 4, versículos 18 e 19. Um pouquinho antes de Apocalipse, né? Um pouquinho antes ali está a carta de João. 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19. Assim diz a palavra de Deus: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, às vezes nós nos equivocamos no que diz respeito ao amor. Que amor é esse que o texto fala que lança fora todo medo? Se nós observarmos, por amor, Deus desceu da sua glória e se fez homem para pagar uma dívida que era nossa, para nos aproximar dele novamente, como em sua vontade, quando ele nos criou. E hoje, irmãos, nós estamos aqui porque Jesus nos viu lá onde nós estávamos, sondou o nosso coração e quer que nós saibamos que Ele nos ama. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, e não importa a luta que nós passamos, e não importa o tipo de luta que se abate sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que mesmo que nossos pais nos abandonem, Deus nunca nos abandonará, porque Deus é amor. Por isso, irmãos, o perfeito amor lança fora todo medo. E medo aqui, irmãos, é a ausência de confiança. Mas quando nós nos relacionamos com Deus e o conhecemos de verdade, nós vencemos o medo, porque Ele é o verdadeiro amor. Ele traz confiança, nos traz esperança, nos traz coragem. Por isso, irmãos, sonhe, acredite, não tenha medo. Deixe esse Deus de toda a glória fazer parte da sua vida. Portanto, irmãos, não existe medo onde existe a presença constante de Jesus, pois Ele é o amor que lança fora todo o medo. Que Deus possa estar conosco, que Ele possa falar esta noite através do seu servo, que nós possamos nos lembrar que quem está com Jesus, com certeza não está com medo, porque nos prometeu uma vida eterna, né? Prometeu que estaremos na eternidade com Ele. Ok, irmãos? Vamos, então o grupo de louvor vai cantar os cânticos, algumas canções. Queria convidar a igreja para se pôr de pé. Aqueles irmãos que vierem preparados, quiserem contribuir com seus dízimos e ofertas, esse é o momento. Amém, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo, irmãos. E em semana de gratidão a Ele, queremos cantar mil graças, porque o Senhor tem sido bom em meio à pandemia, em meio a qualquer situação das nossas vidas. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus.
Deus, louvado seja o teu santo nome, porque tu és um Deus soberano sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo o que nele há, Senhor Deus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estar na tua casa hoje, te louvando, engrandecendo o teu nome. Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas, mesmo nós não somos merecedores de nada, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Restaura as nossas vidas, Senhor. Faz com que voltemos a Ti, olhemos para Ti com todo o amor do nosso coração, ó Deus. Cuida de nós durante essa semana, Senhor. Fala aos nossos ouvidos através do pastor. Usa a vida dele, Senhor Deus, para trazer a palavra aos nossos corações. E cuida da vida de cada irmão aqui presente. É tudo que eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, né, irmão, satisfação que estamos aqui essa noite. Aqueles também que estão nos assistindo, Deus abençoe a todos. Agora retornamos para a bandeira vermelha em todo o Rio Grande do Sul, né? Os irmãos, vocês estão sabendo disso. Já era esperado, depois das eleições, isso certamente aconteceria. Mas nós temos boas notícias, porque foi feito um decreto que a igreja é essencial, então é um órgão que precisa e tem necessidade de estar aberto, mesmo na bandeira vermelha. Então isso quer dizer que, mesmo que nós venhamos ter aí um período de bandeira vermelha, alguns problemas nessas questões, as igrejas continuarão tendo seus cultos, continuarão abertas para ajudar as pessoas, né? Nós, nessa noite, vamos tratar de um assunto muito pertinente nos dias de hoje. Os irmãos vão descobrir a raiz do problema, que até hoje não se consegue achar a ciência e a própria psicologia. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias, os irmãos já ali conseguiram, né, colocar para nós ali o texto, né? Ó, deu um piripaque aí. Vai retornar aí. Gênesis, vamos ficar de pé, queridos. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, irmãos. Então fica fácil, todo mundo certamente vai encontrar com facilidade. Tivemos na sexta-feira o aniversário da Ana Cristina, né, nossa filha, e eu disse para ela assim: olha, Deus é misericordioso contigo. Foi passar o período do teu aniversário e certamente essas lojas, algumas lojas, pizzaria, restaurantes terão alguma redução de pessoal ou até mesmo não poderão abrir. E foi muito gostoso, foi um momento bênção de Deus, quem esteve ali presente, amigos, visitantes, colegas, irmãos, foi muito bom, muito gostoso estar ali com todos, comemorando o aniversário dela. Gênesis, então, irmãos, agora está projetado aí, Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler somente do 8 ao 13, irmãos, que é o assunto que eu acredito que Deus quer nos orientar e nos guiar nessa noite. Se nós pegássemos todo o capítulo, tem muitas lições e muitas mensagens que podem ser pregadas, mas eu vou focar nesses versículos, é onde certamente o Senhor vai abalar sua vida. Provável você se curado
Então eu vou ler e os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Gênesis do 8 ao 13. E a palavra de Deus começa assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por essa noite maravilhosa. Graças, ó Deus, porque podemos adorar, bendizer e glorificar o teu nome. Graças, ó Deus, pelas canções e os louvores que foram entoados aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor. Canções que vão direto aos nossos corações. E, ó Deus, e nós buscamos expressar isso de todo o coração ao Senhor. Meu Pai, graças te damos pela saúde dos irmãos que aqui se fazem presente. Graças te damos pelos irmãos que estão nos assistindo. Graças te damos, ó Deus, por aqueles que estão debilitados. Nós sabemos, meu Pai, que nem todo mundo, ó Deus, irá escapar dessa pandemia sem ser infectado. Mas o Senhor é um Deus consolador, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de amparo, o Senhor é um Deus que está sempre presente junto com o sofredor, porque a tua palavra mesmo diz que o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, era homem de dor e sabia o que era padecer. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós temos condições de contribuir na tua casa, através dos nossos dízimos, através das ofertas. Agradecemos aos irmãos que fazem e dedicam-se para a obra do Senhor financeiramente através das nossas contas, de maneira online, depósitos online. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que o Senhor acrescente mais e mais na vida de cada um. Ó Deus, nós queremos te pedir, meu Pai, que teu Espírito Santo nessa noite fale aos nossos corações. Meu Deus, o assunto que nós vamos tratar aqui, ou o assunto que o Senhor me entregou, ele é muito pertinente, ele é bem atual e é o fato que tem atormentado o mundo inteiro, Senhor. Que nós possamos compreender e entender que o Senhor quer nos libertar, ou melhor dizendo, sabermos lidar com essas questões, porque, ó Pai, aquilo que, ó Deus, a queda atingiu o homem, nós vamos levar isso até o Senhor vir buscar a sua igreja, até nós herdarmos a eternidade, e lá sim seremos totalmente libertos, seremos, ó Deus, transformados, esse corpo corruptível vai se tornar incorruptível, Senhor. Ó Deus, glórias ao bendito nome do Senhor. Fala aos nossos corações, tira todo o embaraço, o constrangimento, a perturbação dos irmãos aqui no templo e daqueles que estão nos assistindo. Que o diabo, mais uma vez nessa noite, seja derrotado, como já é o título dele, de um ser derrotado. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Vou sentar, meu amado irmão e minha amada irmã. Tomar um pouco da água aqui, querido.
Irmãos, como é bom quando os nossos pais nos deixam alguma herança, ou os pais, ou uma geração anterior à nossa nos abençoa com uma herança, seja ela material, seja ela moral, né? Nós sabemos que uma herança de conduta e de princípios faz uma grande diferença na vida de uma pessoa. Muitos de nós estamos aqui hoje, muitos de nós temos sucesso na vida, porque os nossos pais, ou uma geração anterior à nossa, nos orientou em cima de princípios, nos ensinou coisas que são essenciais para uma pessoa ter, e isso faz da pessoa, ou isso destaca a pessoa numa sociedade. Ela consegue fazer desse mundo um mundo mais justo, ela consegue mostrar que caráter tem que se ter em qualquer lugar, em qualquer situação. Dá um exemplo para as pessoas dentro do trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Então, uma herança de princípio é muito importante, irmão. E que nós saibamos valorizar isso. Mas também uma herança financeira não é nada ruim também, né, meus irmãos? A gente não pode cair nessa ilusão, né? E muitos irmãos, às vezes, ignorantemente caem, achando que propriedades, que riquezas, que posses é um problema. Não, irmãos. O problema é quem o recebe, se não tiver maturidade e equilíbrio. Mas uma boa herança é importante. Você pode levar uma vida mais fácil, você pode realizar sonhos, você pode galgar lugares e ir em lugares que, se não tivesse aquele recurso, jamais você iria. Então, herança financeira de posses não é ruim, irmão. E se alguém está achando ruim, eu não fico brabo se quiser passar para mim. E eu creio que alguns irmãos aqui da igreja também vão ficar muito felizes, quem quiser fazer um testamento e passar as suas heranças para eles. A própria Bíblia diz isso. Se você ler Provérbios 13, 22, diz que o homem de bem deixa herança aos filhos e sobre os seus filhos. Então, para os filhos e para os netos, isso quer dizer o texto, né? Herança, irmãos. Agora, toma cuidado, porque também tem herança que nós não gostaríamos, né, irmão? Existem algumas heranças desagradáveis. Existem pessoas que morrem e quando você menos percebe, chega uma dívida impagável na sua casa. E aí você diz assim: rapaz, que herança o fulano me deixou. Se meteu em tamanha confusão que empobrece uma geração à frente. Isso acontece na própria Bíblia. Você vai ver um discípulo de Eliseu, que ele morreu, discípulo, era um profeta, que ele morreu e deixou dívidas. E diz que aqueles credores foram na casa da viúva e iam levar os filhos escravos, porque o pai deixou a dívida. Isso está na Bíblia, irmão. Isso é fato que acontece mesmo no dia a dia. Esse tipo de herança não é bom, irmãos. Isso nos atrapalha. Isso faz nós trabalharmos um período e às vezes não desfrutarmos de nada, só para limpar a imagem de alguém que assim deixou. Existe também a herança, aquelas que são imorais, falta de ética. E nós sabemos que nós temos isso também nas nossas famílias, na nossa sociedade. Pessoas que morrem, mas não deixam exemplo algum. Muito pelo contrário, às vezes são até pessoas que deixaram só vergonha, mau exemplo, filhos espalhados por tudo que é lugar. Esse tipo de herança não é bom. Eu me lembro de um irmão que ele foi ligar para um amigo, porque ele estava nos Estados Unidos e soube que
que uma pessoa do relacionamento dele tinha morrido, e ele não tinha como ir no velório e fazer aquela parte ali de estar com a família. E passado alguns dias, quando ele soube, ele ligou para esse amigo e disse: como é que estava lá o velório, como é que estava o pessoal, as pessoas que nós conhecíamos estavam lá? Ele disse: não, eu fiquei sabendo que não foi praticamente ninguém. Ele disse: como? Eu também não fui. Ele disse assim: ué, mas por quê? Meu amigo, você viu a vida que vivia a pessoa, né? Ela fez tanta desgraça, tanta imundícia, que nem os mais chegados queriam estar no dia do enterro dela. É uma herança. É uma herança. Diz um ditado que as pessoas comecem a rir o dia que você nascer. Você vai estar chorando, né? Que é normal a criança ter que chorar na hora que nasce, né? Logo depois que ela é dada à luz, ou ela vem a esse mundo. E muitos que veem ela chorando começam a rir, mas que no dia da sua partida, que tenha bastante pessoas em volta do seu caixão chorando, que não seja o inverso isso, né, queridos? Irmãos, por que eu estou falando isso, meus amados irmãos? Porque quem já leu Gênesis, e é bem provável, mesmo aqueles que não são leitores assíduos das Escrituras, já devem ter lido o capítulo 3 de Gênesis. É um capítulo muito conhecido, e se você não leu, você certamente já ouviu falar sobre esse capítulo. Muitas pessoas não cristãs sabem do que aconteceu em Gênesis 3, mesmo aqueles que não acreditam nas Escrituras, até mesmo para criticar, até mesmo para tentar buscar ou ensinar uma nova teologia, ou uma tese sobre a criação e sobre o surgimento, a criação do homem, eles vão ler Gênesis 3, porque tem que saber o que aconteceu em Gênesis para até mesmo fazer uma crítica bem embasada. Mas o povo cristão, os amigos do Evangelho, os simpatizantes, certamente leram o capítulo 3. E o capítulo 3, eu acredito que é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, irmãos. Talvez aqui está o texto que trouxe maior tristeza para o coração de Deus. Porque nós não estamos falando de qualquer coisa, irmãos. Nós estamos falando de uma criação que é a única vez que a Bíblia diz que Deus coloca as suas mãos para criar alguma coisa, porque até então Deus só falava que haja, que haja. E aqui não, Deus então vai formar o homem, e não somente vai formar, diz o texto, conforme a imagem e semelhança. Deus investiu e dedicou muito para o homem, a ponto de dar autoridade a ele, de escolher todos os nomes dos animais, sem fazer uma crítica. Deus não disse: olha, rapaz, feio o nome desse animal aí que você escolheu. Não, o que ele escolheu, assim foi. Deus colocou Adão e Eva num lugar de prazer, de descanso, de fartura, dando-lhe toda a autoridade, desfrutando de tudo que eles queriam, tendo constantemente a presença de Deus, sem constrangimento, sem obstáculos, sem intercessores, nada. E aí, irmãos, quando você vai para o capítulo 3, você percebe que a serpente, diz o texto, o diabo que toma a serpente, vai seduzir Eva com as suas palavras, um diálogo ali muito bem planejado. Não é em vão que a Bíblia diz que era o animal mais astuto, o animal mais esperto que existia no jardim do Éden, e ele usa esse animal para falar com Eva.
E aqui você percebe que é uma outra dimensão, irmãos. Porque se você escuta hoje uma cobra falar, você fica doido, ou eu estou ficando louco, ou alguma coisa está acontecendo. Interessante que ela falou e não espantou Eva. Eva não ficou assustada que a cobra falou, a serpente falou. Então era algo que nos mostra que poderia ou acontecia. E essa serpente vem com um discurso bem bolado, uma conversa bem meiga, e vai seduzindo Eva com o discurso. E eu já falei semana passada sobre isso, e é por esse motivo que Deus me trouxe essa mensagem. E Eva, que sempre via ou sempre enxergou a árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia a sedução foi tanta que ela olhou e viu brilho onde não tinha brilho algum. E ela foi seduzida pelos seus próprios olhos também, e ela então come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e dá ao seu marido Adão, e ele também come, irmãos. E ele também come. Aí começa toda a problemática que nós vivemos hoje, irmãos. Muitos se atentam a esse texto pelas questões externas que aconteceram. Se você continuar a leitura onde eu parei, você vai perceber que Deus amaldiçoa a cobra, Deus coloca uma punição em Eva, e Deus coloca uma punição, declara uma punição em Adão. Mas perceba que tudo que Deus está fazendo ali está vinculado às questões externas. Só que o texto que nós lemos diz que gerou um problema interno, que aí não tem nada a ver com Deus. Foi pela desobediência que isso gerou. E aí, irmãos, esse fato, quando aconteceu, trouxe uma herança para nós, que todos nós temos dentro de nós, gostamos ou não. Foi gerado pelos nossos primeiros pais. Vocês vão entender algo agora, que eu vou falar no decorrer da mensagem, que quem está dizendo isso não é somente as Escrituras, a ciência prova isso hoje. E gerou um problema que tem atormentado todos, durante o capítulo 3 até Apocalipse, e todas as gerações que existem até hoje vivem esse drama e esse problema, essas dificuldades, essa complexidade que Adão e Eva geraram na desobediência. Então nós vamos tratar sobre isso. Vamos dar um título aí para essa mensagem: heranças que os nossos primeiros pais deixaram. Eles deixaram uma herança, irmão. Pena que não é coisa boa, mas deixaram uma herança. Primeira herança que deixaram para nós, irmãos, é o medo. Até então essa palavra não existia em Gênesis. Primeira vez que ela vai ser escrita. Até então não fazia parte do dicionário de Adão e Eva. Mas diz o texto que quando eles pecam, quando eles desobedecem, o texto é bem claro, e os irmãos que acompanharam a leitura viram isso. Deus, então, logo após o fato, vai, então, fazer uma visita para o casal, que nos mostra o texto que era algo muito normal que Deus fazia. Só que agora, em um outro estado, estão Adão e Eva. E o texto diz que Deus, na maior tranquilidade, simplicidade, humildade, tranquilidade, vai à tardinha, andando pelo jardim, e o homem se esconde.
Então está nos dizendo o seguinte, que quando Deus ia, a primeira pessoa que Deus encontrava era quem? Adão e Eva. Só que dessa vez, onde estão o casal celebridade? Onde que está a maior autoridade do jardim? E o texto diz que eles se esconderam entre as árvores, irmãos. Olha que coisa. Irmãos, como se esconder de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, atrás das árvores? Irmãos, criança. Se esconder atrás das árvores. E Deus, irmãos, como sempre, o nosso Deus sempre nos corrige ou quer nos mostrar alguma coisa, sempre com educação, sempre com paciência, sempre com amor. Deus já podia entrar, irmãos, com uma espada de fogo na mão e já fazendo a festa, mas o texto diz que não. Deus vê a cena, não existe recepção, e diz então que e chamou o Senhor Deus ao homem, perguntou: onde estás? Onde estás? Alguns dizem aqui, queridos, que sempre quando nós fazemos uma besteira, é por isso que a palavra besta diz que é um cara que só faz besteira, né? Quando nós fizemos alguma coisa que desagrada a Ele, Deus vem até nós, ou fala na nossa consciência, para que nós entendamos em que estado nós estamos. Aonde estás, Adão? E Adão diz o estado dele. Adão diz o estado dele. E aí Adão, escondido, não diz o texto que ele se apresenta, entendeu? Diz que ele está escondido. Uma voz, ele fala e diz para Deus que ele, quando ouviu a voz dele no jardim, diz o texto que, porque estava nu, disse: eu tive medo e me escondi. Irmãos, amados, o medo é uma coisa que até hoje atormenta todo ser humano. E aqui nós estamos vendo uma pessoa com medo de Deus. Ele não tinha medo de Deus até então. Esse sentimento só é gerado depois da desobediência. E é interessante que o medo aqui gera uma ação. O que ele faz? Ele se esconde. Ele foge. Ele tenta de uma maneira ou outra não ouvir a voz de Deus, porque até então a voz de Deus dava prazer para ele. Mas agora, nesse estado que ele está, a voz de Deus o atormenta. A voz de Deus faz com que ele fuja. E não só ele, Eva também. Os dois estão manchados, os dois estão enterrados no pecado. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, o medo que você sente, o medo que nós sentimos, o medo que a sociedade sente, foi gerado aqui, queridos. E se você for fazer uma análise, se você for fazer uma pesquisa de estudos sobre o medo, você vai perceber que os homens vão falar, psicólogos, psiquiatras,
Todos vão falar sobre o medo, mas eles não conseguem saber a origem, eles só sabem falar da causa de um problema ou de um trauma. E aí começam, vão para lá, vão para cá, e pessoas tomam medicamentos a vida inteira, fazem tratamentos a vida inteira e morrem com medo, e morrem atormentados. Por quê? Porque o problema é de uma aliança que foi quebrada, entendeu? O problema não se resolve com terapia, não que não ajude, ajuda. O problema se resolve é voltar àquele com quem a aliança foi quebrada. E Paulo diz que Jesus é o segundo Adão, que vem fazer essa reconciliação. Irmãos, escuta o que uma universidade dos Estados Unidos descobriram isso, eles provam isso, que o medo, ele é algo genético, está no DNA da pessoa. Descobriram e provam isso. E quem vai explicar isso é uma psicóloga também, né? Que ela não foge dessa teoria, dessa tese. Claro que ela, como não é cristã, ela não vai na origem. Mas eles provaram que se uma pessoa que tem medo, vive atormentada com medo, ela, sem querer, ela vai gerar pessoas com esses mesmos sintomas. Irmãos, quando eu escutei isso, eu ouvi isso, eu disse, meu Deus do céu, está aí a explicação. Cientificamente, nós somos herança, ou nós temos medo, porque herdamos dos nossos pais. E hoje isso nos atrapalha e muito, meu amado irmão e minha amada irmã, e você que está me ouvindo através dessa live. Medo. Pessoas estão enlouquecendo nos dias de hoje, irmãos, porque estão consumidas pelo medo, e do medo vem o tormento. E aí o irmão Alessandro leu aqui para nós, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas irmãos, é óbvio que João está falando aqui daquilo que atormenta, né, irmãos? Como nós somos seres humanos e em nós temos a natureza caída, esse corpo, essa natureza aqui, mesmo que eu seja cristão, mesmo que eu seja salvo, mesmo que eu tenha o Espírito Santo, nós não estamos isentos de sentir medo. Até é perigoso aquele que não sente medo algum, porque você pode ter os dias contados na terra. Agora, o que a Bíblia vai nos ensinar? Que nós temos que dominar o medo, controlar o medo, porque senão o medo passa a ser o meu Deus, ele que dá ordem. A Lorena aqui, a nossa irmã Lorena, é do grupo de risco, e bota risco em cima disso, né? A nossa irmã Iraci, nosso irmão Antônio, eu estou citando o nome dos irmãos, é perigoso, vamos prender os irmãos depois aí, né? E eles sabem, existe um vírus que está por aí. Mas eles entenderam que em meio a essa questão que amedronta o mundo inteiro, existe um Deus que manda na vida deles. E eu nunca fiz uma ligação para nenhum deles para vir para o culto, nunca fiz. Eles vêm voluntariamente. Pergunta para qualquer um deles se eles não sabem que o vírus está por aí. Você está entendendo, irmãos? É isso que, irmãos, não é em vão que a Bíblia deixa escrito 365 vezes: não temas, não te atormentes,
Não enlouqueça. Você tem poder. Paulo disse isso para o jovem Timóteo, irmão. Pastor, ele diz: olha, Deus não te deu, Deus não nos deu um espírito de... A palavra covardia ali é medo, irmão. Só você trocar a tradução você vai ver. Medo. Mas de poder, de moderação e de amor. Então você entende, irmãos? Isso pode, queridos, e não tem como eu aprender. Eu posso fazer exercícios, irmão. Exercícios, terapia, até dar uma recaída. Depois que dá uma recaída, parece que fica pior ainda. Sem que eu entenda que foi gerado no jardim e eu tenho que voltar espiritualmente para me libertar disso, ou controlar isso. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. O apóstolo Paulo dizendo o que aconteceu lá no jardim, né? E como resolver isso? Porque quando nós estamos com medo, é porque nós não temos o que no nosso coração? Paz. Medo é ausência de paz. Então, Paulo diz assim, Romanos, Epístola aos Romanos, o capítulo 5, o verso 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos à comunhão, à aliança quebrada. E por que surge um medo, irmãos, assim em nós? Porque nós temos medo do desconhecido. O que está acontecendo com Adão e Eva aqui? Até então, para eles tudo era normal. A partir da queda, Deus que era conhecido virou um desconhecido. É por isso que a humanidade hoje tem medo de se falar de Cristo, se falar de Deus, se falar das coisas até desagradáveis que o mundo está fazendo e está recebendo a recompensa ou as consequências. O que Deus foi fazer lá no jardim para conversar com Adão e Eva, irmãos? Todo o pecado, toda a desobediência tem consequências, queridos. Não tem como isso. E aqui tem uma verdade teológica, irmãos, reformada, que, olha, querido, você pode ser pentecostal, neopentecostal, eu não sei, armeniano, ET, alienígena, você pode ser o que você quiser, mas essa verdade você vai ter que engolir a seco, queira ou não. O homem nunca tem forças e consegue ir a Deus quando aconteceu esse fato do pecado. O texto diz que é Deus que vai até o jardim. O texto diz que é Deus que caminha no jardim. O texto diz que é Deus que fala e puxa o diálogo com Adão. Sempre é Deus tomando a primeira atitude. E assim acontece até hoje. Entendeu? Por isso que ninguém consegue se converter. Ou Deus marca um encontro contigo, ou você vai viver a vida inteira perdido. Porque o texto é claro, é Deus que chama Adão pelo nome. E isso é uma verdade que nós, reformados, temos. Tem como, irmãos. E sempre nas Escrituras você vai ver isso. Deus se buscando ou se encontrando com o seu povo, com um eleito, um salvo, para reconciliação. Reconciliação. Você está percebendo, irmão? Um homem aqui
completamente atormentados. Daqui surge o medo. E tudo que acontece depois nas Escrituras, esse problema aqui. Você sabe que Saul perdeu o ministério por causa do medo. Diz que Deus, ou foi marcado para se fazer um sacrifício, e ele ficou com medo. Samuel, que era o sacerdote, e ele ficou com medo porque as pessoas estavam indo embora, e cochicho para lá e cochicho para cá. Ele diz que ele vai lá e serve, ou oferece o sacrifício, e quando ele oferece, chega Samuel e disse: o que tu fez, homem de Deus? E a palavra dele foi que ele estava com medo do povo, medo do que poderia acontecer. Então, muito cuidado, querido. Pessoas inteligentes, pessoas habilidosas, pessoas talentosas, pessoas capazes, pessoas que poderiam desenvolver um ministério, um chamado grande, não fazem isso por causa do medo. Do medo. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. A gente vê uma palavra do Senhor Jesus falando para o seu povo. Lucas 12. Lucas 12 e o 32. Lucas 12 e 32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Diz, olha, esse rebanho do Pai, pequeninos, não tenham medo, não temam, porque o Pai agradou-se de entregar a vocês o seu reino, o reino dele. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, nós, filhos de Deus, servos do Senhor, essa justificativa que nós às vezes queremos, explica, como diz no exército, mas não justifica, não tem argumentos para nós dizer: não, eu estou atormentado. Deus não nos deu um espírito de tormenta. Deus não nos deu. Então, essa é uma herança e só existe a cura, ou aprendemos a lidar com ela, através da comunhão com o Senhor Jesus. Segunda coisa, irmãos, que é uma herança que deixou para nós, foi a vergonha, irmãos. O texto é muito claro, né? Vamos ver o que diz o texto aí, irmão. Gênesis, vamos ver aí, nós lemos aí o 8, 9 e o 10, e diz assim o 11: perguntou Deus: quem te fez saber árvore de que te ordenou comesses? Deus faz duas ou três questões diante, perguntas, na verdade. Adão, irmãos, está sentindo-se nu. Adão sempre esteve nu. Adão não vestia roupa antes
da queda aqui no capítulo 3. Mas a partir desse momento, então a Bíblia não está tratando aqui só de questões de nudez física. O que a Bíblia está tratando aqui é de uma vergonha que consome a alma, que consome o nosso coração, que consome às vezes até a nossa identidade, como está acontecendo no texto. Quem é que te disse? Quem é que te falou que você estava nu? A cobra não foi. Eu nunca disse. Perceba que, escuta o que eu vou dizer agora para os irmãos, que em vez de o fato acontecer como a cobra disse, que os olhos deles abririam, aconteceu o contrário, os olhos deles fecharam. É interessante, o pecado, essa é a filosofia, né? Que o mundo diz, não, vocês são muito habitolados, tem que experimentar coisa nova, aventuras, práticas indecentes, mas é interessante que todo aquele que experimenta, ele não enxerga melhor, ele fica cego, na verdade. Porque o pecado cega. Jesus disse, né? Que quem pratica o pecado se torna o quê? Não de Deus, se torna escravo do pecado. É Ele que dita as regras, é Ele que diz, é Ele que fala. Eles estão aqui, irmãos, se escondendo de vergonha. Colocaram uma roupa ridícula, de folhas de figueira, uma roupa ridícula, para tentar tapar aquilo que não tem como tapar, irmão. É interessante que as pessoas que, entre aspas, se acham mais espirituais, descobriram, primeira coisa, elas começam a se tornar ridícula na maneira que se vestem, e você olha, se rebocam toda, cara. O que é isso, tio? Coloca umas maquiagens que vira ridículo. Toda mulher é bonita com maquiagem, irmãos, dentro da ordem da sensatez e da decência. Mas pessoas parece que elas expressam da maneira que se vestem, das vestes e da maquiagem, a profundidade da escuridão e do distanciamento que estão de Deus. Não estão enxergando bem, porque qualquer um que tem um olhar decente diz, rapaz, toma vergonha essa cara, amigo. E alguns vão mais além, irmãos. Faz uma tatuagem de serpente. Trocou realmente de lado, não é verdade? Um dragão nas costas. Todos esses são símbolos de Satanás, né? Não, agora eu não estou mais naquele pessoal habitolado, né? Aquele pessoal com mente reduzida. Adão e Eva caíram nessa armadilha, irmãos. E o que gerou neles foi vergonha. É tão verdade, irmãos, que não está tratando aqui sobre a nudez física, porque nós temos no Brasil e fora do Brasil as praias de nudismo. E eu não... Todas as entrevistas que eu vi, todas as coisas que fizeram, as reportagens, eu não vi ninguém constrangido de ver uma mulher nua ou um homem nu. Muito pelo contrário, então, todo mundo bem à vontade, tranquilamente. Então não tem a ver com isso, tem a ver com essa vergonha interna. É aquilo que a gente encontra muita gente no meio cristão, fora do meio cristão, enterrado, amedrontado, desesperado, com vergonha de coisas que não precisavam ter. Isso foi uma herança que recebemos. A pessoa fala bem, tem uma boa aparência, tem conteúdo, sabe usar as palavras no tempo certo, na hora certa, mas é uma ostra.
O bicho parece entra dentro de um casulo e fica ali, porque o medo vai gerando também a vergonha. E às vezes não tem nada, irmão. Tu já te reconciliou, meu irmão. Tu já está salvo em Cristo Jesus. Deixa a luz de Cristo brilhar em você. Como dizia o nosso diretor, o sábio reverendo, agora me fugiu o nome dele. Adão, tinha que ser Adão, né? Nascimento, dizia assim: quando os profetas de Deus se calarem, as mulas profetizarão. Então, levante-se como um profeta, porque se você se calar, você vai perceber que as mulas vão começar a profetizar. E eu vou dizer para você, escutar mula não é fácil, entendeu? Não é fácil. Então, meus amados irmãos e muita gente, porque tem vergonha de estar na frente de uma câmera, vergonha de abrir um texto, vergonha de se expressar dentro da sua faculdade, do seu trabalho, às vezes tem que escutar uns incompetentes, uns imoral, sem ética, sem nada, porque a vergonha gerada pelos nossos pais e herdadas por nós. Irmãos, não pense você que eu estou aqui na frente e eu sou um cara mais corajoso, não sinto vergonha, não sou tímido. Que isso, irmãos? Muito pelo contrário, parece que Deus escolhe esse pessoal para colocar diante do seu povo. Mas agora, meu amado irmão, o que você não pode reproduzir ou permitir que essa vergonha te consuma, porque vai parecer que você está devendo alguma coisa. Adão e Eva estavam. Adão e Eva aprontaram. Adão e Eva praticaram. Mas se nós cremos que nos reconciliamos com Cristo, irmãos, isso tem que ser vencido, queridos. E vou dizer uma coisa para os irmãos: a vergonha que eles estão sentindo aqui é praticamente sempre quando nós estamos desobedecendo alguma coisa. Nós sentimos envergonhados e nós sabemos o que é diante de Deus, e aí ficamos com vergonha de aparecer na frente das pessoas. Agora, se você não está com esse problema, então você vai ter que aprender a lidar com isso, ir à frente e se apresentar, porque Deus chamou Adão e Deus chama nós até hoje. Chama. Eu quero encerrar então, para nós sermos fiel ao nosso horário, como sempre, né? Como sempre, as desculpas. Olha só, o texto continua. Então nós vemos ali o medo, vemos a vergonha, e aí o 12 e o 13 começa a desgraça. A desgraça que nós vivemos até hoje. Diz assim: Então disse o homem, Deus fez as perguntas, né, irmão? Então tem que ter uma resposta. Então disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, aqui começa um problema que nós vivemos até hoje na sociedade, e nós vivemos no meio cristão, em todos os lugares. As desculpas. Alguém que é culpado, querendo buscar um argumento para se livrar da responsabilidade. Isso é desculpa. Por isso que já está dizendo, culpa e desculpa. Alguém que tem a culpa no cartório, mas quer desviar o olhar para o outro. Não tem maturidade, não tem espiritualidade, não tem humildade, e a desculpa vem de um coração endurecido para dizer: olha,
eu vou assumir a responsabilidade. Preste atenção no texto, irmãos. Adão está culpando duas pessoas no texto. Ele não está culpando só Eva. Só se você não percebeu a leitura. Ele dizendo assim, a mulher ou a esposa... Quem é que fez o casamento de Adão e Eva? Quem é que criou Eva? Ué, quem é que fez o casamento que criou Eva? Deus. Então ele está dizendo assim, olha, aquele que me deu a esposa, e essa esposa que me deu, foi que deu o problema. O problema no ministro da cerimônia e na esposa. Literalmente, Adão está dizendo isso. Tem dois culpados na história aí. E olha, eu vou já me defender agora, senhor. O que deu a esposa e a tal da esposa, entendeu? Olha só o discurso, irmão. Olha as desculpas de Adão para Deus. E isso é um problema, irmãos, que nós enfrentamos em todas as Escrituras e no nosso mundo dos dias de hoje. E aí quando Deus então diz, então vamos ver o que vai falar a mulher, né, tio? Já que o homem é um banana e não assume nada, vamos tentar então ver se existe alguém que assuma alguma coisa desse negócio aqui. Aí Deus então no 12 passa o discurso. Então diz assim, disse então o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Quem é que criou a serpente, irmão? Deus. Então o culpado aqui são dois. Aquele que criou a serpente e a serpente. Mas eu estou fora do negócio. Como diz aquele irmão, me inclui fora dessa, entendeu? E aí, irmãos, nós vivemos isso até hoje. O que tem de pessoas que não têm a hombridade, não têm a honra, o caráter, de dizer assim, eu sou responsável. Irmãos, a história de Gênesis 3 para frente mudaria toda a Escritura se Adão assumisse o seu erro, se Eva assumisse os seus pecados, se eles chegassem diante de Deus, realmente o culpado somos nós, porque nós tínhamos da tua parte autoridade sobre todos os animais. O Senhor deu isso a nós. E nós, com a cobiça dos olhos, de querer ser mais do que o Senhor, porque Deus deu uma autoridade para Adão e Eva como Deus no Jardim do Éden. Se nós tivéssemos usado a autoridade que o Senhor nos deu, cobra nenhuma nos daria ordem. Ia nos trazer essa sedução, esse engano. Mas faltou o que, irmãos? Humildade, arrependimento, reconhecimento. E hoje a humanidade está enterrada em desculpa. Nós sempre temos um culpado da história. Eu estou vivendo isso, governo, né, cara? Estamos vivendo isso, as eleições, né? Fazer o quê? Estou vendo isso, é porque o irmão, a irmã, o Beltrano, o Ciclano, mas amigo, aonde você se enquadra, querido? Você é liso que nem sabão, você não, nada te pega. E irmão, se você não percebeu nas Escrituras, todos os homens, todos aqueles que deram desculpa para Deus, não saíram ilesos. Pior, alguns foram expulsos da sua presença, começando com Adão e Eva. Por eles agirem desse jeito, a maior punição que Deus deu para eles, irmãos, não foi as dores de Eva. Eva sentiu dor, irmãos. E como diz as irmãs que já tiveram filho, e nem é uma dor também que é de morrer, né, irmão? É uma dorzinha.
uma dorzinha aqui, depois vai querer ter mais filho ainda, né? Então não é tudo isso, né? Vamos. O problema não é o trabalho, irmãos, porque Adão trabalhava, Adão produzia. O trabalho não tem nada a ver com o pecado. O grande problema aqui, que é o maior problema que nós vemos até hoje, é que Deus os expulsou da presença dele. Eles não tinham mais a presença de Deus, e é isso que destrói uma sociedade, e as pessoas estão enterradas na depressão e no desespero, porque quando não tem presença de Deus, irmãos, nada faz sentido. Mas é o problema que dá. Por que dar desculpas? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, seja homem, seja mulher, seja seja de Deus, e você que não é cristão também, se você está vivendo isso, assuma, e Deus se agrada, irmãos. A própria Bíblia diz, né? Quem confessa e deixa, encontra o quê? A misericórdia, irmão. A misericórdia. Mas quem permanece e quer viver nessa imundícia, vai encontrar o quê? A ira, a punição. E Deus faz isso por causa dessa resposta fajuta. Porque você pode ver no texto, até agora não acontece nada, irmão. Não há punição nem para cobra. A partir desse momento aqui, Deus disse, é esse comportamento que vocês querem? O que eu fiz de mal para receber isso de vocês? Então, a vara vai comer. E só terminou como? Expulso do jardim. E o texto diz que eles não amoleceram até ser expulsos. Ninguém se arrependeu. Desculpa. Desculpa é gerado de um coração endurecido, que fica buscando lá e aqui, lá e aqui, lá e aqui, lá. O que destruiu o próprio... Já citei um texto dele sobre o medo, e posso citar outro sobre a desobediência dele com relação a Deus, quando Deus diz, olha, destrua tudo, porque eu não quero nada desse povo, desse império que você vai acabar, aniquilar. E diz que Saul guardou os melhores gados, os melhores animais gordinhos, e ainda poupou o rei, que era o pior de todos daquele reino. E aí Samuel novamente disse, o que é isso, rapaz? Você não aprende mesmo? Você acabou de decretar a tua queda, porque Deus já está buscando outro melhor do que você. Ele diz, mas para aí desculpa. A minha intenção é oferecer sacrifício ao Senhor com esses animais gordos. E aí aquele texto que nós conhecemos muito bem, obedecer é melhor. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Desculpa, todas as vezes começamos com as desculpas, dá problema. Você quer ver um texto para nós irmos para o final? Abra sua Bíblia em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, não tem como se perder, né, irmão? Nós vamos ficar vamos ficar doutores da Bíblia, né? Êxodo capítulo 4. O 13 e o 14. A parte do 14 só a parte A, só eu vou ler para os irmãos. Olha, Deus conversando com Moisés, e Moisés de tudo que é lado se esquivando e pulando para lá e pulando para cá, e chega uma hora que Deus quer acabar com a conversa, porque Deus, irmãos, Ele fala aquilo que é necessário, não é que nem nós que estamos conversar fora. Deus conversa, e aí então 13, olha o que Moisés atrai para ele, se ele não muda de ideia. Diz o 13 e 14. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele de enviar, menos a mim. Diz, para aí, tio. Mas mostrei de todas as maneiras, milagres, sinais. Você já entendeu que eu sou Deus? Nada resolve. Olha o que diz o 14, a parte A. Então se acendeu
a ira do Senhor contra Moisés. Aí Deus disse: você está de brincadeira comigo. Está de brincadeira comigo. Deus não queria trazer um problema para Moisés, irmãos. Não queria, mas Moisés gerou esse problema. Deus disse: já que tu é um covarde, um medroso, eu vou então chamar o teu irmão Arão para ir contigo, e tu vai se alegrar quando vê ele, mas no deserto vai chorar muito por causa dele. E Arão deu problema para Moisés, irmãos, e deu problema para Moisés. Arão fez com que Moisés sentisse o furor de Deus várias vezes. Poderia ser evitado. Desculpas. Irmão, tome cuidado com as desculpas. Diz o texto que Jeremias quis trazer desculpa para Deus. Disse: que negócio é esse? Agora então quer dizer que a criatura auto se governa? Agora o Criador não tem mais autoridade no negócio? Diz o texto que Gideão quis dar desculpa para Deus, se revolta: aonde está o Deus que fazia maravilhas, e agora estamos aqui como escravo, e Deus diz: é desses caras que eu preciso, vai nessa tua força valente. Aí o homem se desmoronou: mas eu sou o menor da família, eu sou o mais fraco, mas eu preciso de cara assim corajoso. Mas começou com as desculpas, irmão. Diz que Jonas deu desculpa, diz que fugiu da presença de Deus. Podia ter evitado sofrimento, evitado problemas para ele. Irmãos, nós estamos afundados de pessoas à nossa volta que só dão desculpa. Hoje, é o trabalho, a falta de tempo, a família, os prazeres, a minha faculdade, o que será da minha faculdade? Eu não tenho tempo, a minha mente não consegue pensar em outra coisa. E uns, carnalmente, mundanamente, diabolicamente, satanicamente, usam o nome de Deus ainda. Diz: olha, é da vontade de Deus. Desculpa. Muitos vão encerrar os seus ministérios, o seu chamado, e vão perder oportunidades grandiosas, simplesmente por causa da desculpa. Herança. Então isso ronda você e ronda o meu coração também. Vira e mexe, Deus disse: rapaz, avante. Começa as desculpas. E Deus escuta, irmãos, as desculpas. Como escutou Adão e Eva. Só que o resultado, só que a recompensa é a... Não pense você que você se justificou com as desculpas. Não pense você que você convenceu. Desculpa. Não pense você que será abençoado por Deus por causa da desculpa. Não pense você que ileso por causa da desculpa. Pode ser, assim como Adão e Eva. E Deus não deu marcha ré. Endureceram? Então tá. Vamos. Nós hoje, irmãos, genética, a ciência provou isso. Corre nas nossas veias esse negócio. Medo, vergonha e desculpa. Está minado de gente assim. A gente chama um camarada e já vai dar uma desculpa. Chama alguém: eu estou com medo. Chama alguém: eu tenho muita vergonha. Para aí, mano. Você é luz. Você é quem Deus chamou para trazer seu sal da terra num mundo podre. Jesus, irmãos, que se uniu a nós num só espírito.
Então, meu amado irmão, minha amada irmã, te levanta. Se Deus está te chamando, não deixe que o medo se torne o teu Deus. Não deixe que a vergonha te constranhe. Não deixe, não caia nessa armadilha de desculpa. Para com isso, meu irmão. Eu sei os resultados que isso dá. Eu sei. Eu poderia ter poupado muito sofrimento, um grande sofrimento na minha vida. Podia ser muito mais leve. Mas porque eu caí nessas armadilhas que os meus pais me deixaram, eu tive que pagar um preço caro. Mas entendi, graças a Deus. Graças a Deus. Se Deus te chamou para ficar no topo, você não vai cair. Foi Deus que te colocou lá. A mão dele está estendida e você está sobre as mãos dele. Os anjos estão acampados ao teu redor. Não seja. Eu me lembro, eu quero encerrar com isso, de uma história, fato aconteceu, de um irmão. Eu fiz meu curso de teologia lá em Campinas e nós frequentamos uma igreja lá praticamente todo o período, né? E ele era um presbítero da igreja e ele fez uma oração a Deus que não aguentava mais o serviço dele, queria uma oportunidade, uma grande, não era uma grande, mas uma oportunidade, porque ele não queria mais aquele trabalho, o que ele estava fazendo no trabalho, né? E aí ele tirou as suas férias e orou a Deus: Deus, se o Senhor não der uma resposta, quando eu voltar, eu vou pedir as contas. Já estava com 15 anos de trabalho. E ele entrou de férias, reuniu-se todos os diretores das empresas que ele trabalhava, era uma empresa multinacional, tinha em todos os lugares, né, de tudo que é lugar do mundo. Reuniu-se para escolher um homem que iria substituir um engenheiro que representaria a empresa, ganhando razoavelmente bem, ou muito bem. E todos os diretores apresentaram seus candidatos, homens capacitados, homens de todas as qualidades. E esse patrão dele, o responsável pela empresa que estava lá, esse diretor, disse: olha, o meu candidato que eu tenho não tem nem 10% do que vocês falaram, mas na terra eu sou capaz de colocar minha mão no fogo por esse rapaz. Talvez eu não coloque pela minha esposa, mas por ele eu coloco. Trabalhou 15 anos comigo, eu sei com quem eu estou falando. Se vocês querem alguém, porque o outro estava roubando, né? Com integridade moral, esse é o homem certo. Se vocês querem qualidade somente e diplomas, aí ele não tem para dar, porque ele só tem o 2º grau. E aquele responsável por toda aquela reunião, o presidente, se levantou e disse: então esse é o homem certo, comunique-o. Ele está de férias, quando ele voltar eu vou comunicar ele. Comunique-o antes dele terminar as férias, se ele quer o cargo. E aí o seu patrão chamou ele e disse: meu querido, tenho uma notícia para te dar, você tem que escolher. Triste para mim e bom para você. Vai ser escolhido para representar a empresa no Brasil e fora do Brasil. E disse o que ele iria fazer. Quando falou isso, as pernas dele tremeram, ele ficou num desespero. Eu já não estava em Campinas, eu estava pastoreando em Pelotas. Antes de terminar as férias, pegou um avião, foi até Pelotas. Eu percebi que ele não saía da minha volta. Eu disse: rapaz, esse cara está um carrapato na minha volta, o que esse cara tem? E as pessoas ficavam me rodeando, ele não conseguia falar comigo. 3 horas da madrugada foi o que sobrou. Ele disse: João, hoje tu não dorme antes de falar comigo. Disse. Eu disse: o que foi, meu irmão? Você está que nem um carrapato cuidado de mim, o que é isso? Ele disse: eu tenho uma coisa para te falar e eu tinha que vir aqui para escutar o que você tem para dizer. Eu tenho uma oportunidade na minha carreira, na minha vida, e me contou toda a história. Eu olhei para ele e disse: sei com quem eu estava falando e conheço ele. Irmão, se você não enxerga a mão de Deus, o mover de Deus nesse negócio, é porque você está cego. E te digo uma coisa, eu sei que você já enxergou que você não tem capacidade, isso até é bom.
Mas se você não tiver nem a coragem de dar um passo e dizer que aceita e vai tentar esforçar-se o máximo para conseguir dar conta do recado, você é um covarde. E você não tem que pedir mais nada para Deus. Você tem que ficar na sua. E tem mais uma coisa, nem pede as contas. Fica trabalhando nessa empresa aí do jeito que você está, porque você fez um pedido e Deus atendeu. Agora é a sua vez de dar a resposta. Você tem que tomar uma postura e dar um passo para frente e não para trás. E ele saiu de lá corajoso. A madrugada fez bem para ele. Irmãos, já nem sei mais de 10 anos no cargo. É a pessoa mais querida de todas as empresas por onde ele passa, dando treinamento, falando. Ficou à disposição dele uma secretária para fazer as viagens dele, hotéis, tudo mais. O cargo dele na empresa era uma coisa assim, peão. Mas ele não permitiu, queridos, que o medo dominasse. Que a vergonha de se apresentar, teria que se apresentar, teria que dar palestra. E ele não deu desculpa. Não deu desculpa. Até ele é um dos que mais curte as minhas coisas. Todos os dias eu mando uma coisa, todos os dias ele me responde, todos os dias. E sempre, é verdade, estou contigo e não abro. Ele é um amigão. Deus está falando com muita gente aqui dentro e falando com muita gente que está nos assistindo. Não permita. A herança foi deixada dos nossos pais. Nós não precisamos conviver e morrer com elas. Nós podemos tomar atitudes e dominá-las no nome santo do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos encerrar esse momento. Chamar os irmãos do louvor. E depois da oração, eles vão encerrar então esse momento de culto ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, santo, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela tua gloriosa, bendita e santa palavra. Ó Deus, esta mensagem, essa voz que o Senhor ecoou aqui dentro desse templo, através das Escrituras, está intimamente ligado com os meus irmãos, aqui dentro do templo, daqueles que estão nos assistindo, e esse mundo que está, ó Deus, desesperado, enlouquecido. Meu Pai, mas em nome de Jesus, a resposta para cada uma dessas questões está na pessoa gloriosa, poderosa, maravilhosa do Senhor Jesus. Ele que veio nos reconciliar contigo, Pai. Ele que veio nos religar novamente aquilo que perdemos lá no Jardim do Éden. Apesar de estarmos manchados, o medo não pode nos dominar e jamais se transformar em tormento. A vergonha foi já lavada através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor não se agrada de desculpas. Muitas pessoas a todo momento me dão desculpas, porque não vão se batizar, porque não querem ir à igreja, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. A tua palavra nos ensina que o Senhor não se agrada, o Senhor abomina qualquer desculpa. O Senhor quer que nós venhamos assumir uma postura de maturidade, homens e mulheres sadios, que quando erram, reconhecem o erro, quando acertam, também, ó Deus, agradam ao Senhor e são convictos do acerto. O próprio Senhor Jesus disse que a tua palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. O que passar disso vem do diabo, vem de Satanás. E o apóstolo Tiago diz que trará juízo, e que nós possamos ser essas pessoas, ó Deus, não ficarmos esquivando ou amansando, passando a mão no pecado, mas venhamos, ó Deus, assumir, e por isso seremos libertos,
salvos, agraciados, recolocados aonde o Senhor assim quer que nós estejamos. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Eu sei que tem muitos irmãos e muitas irmãs que o Senhor está chamando e estão, ó Deus, escondidos, assustados, amedrontados, ó Deus, negligenciando a tua voz. Mas em nome de Jesus, que nessa noite essa mulher e esse homem se levantem e realmente digam como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus. O amor maravilhoso do Pai, a graça manifestada no Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, queridos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós teremos as nossas reuniões da semana. Amanhã, oração. Terça também tem oração. Quinta, discipulado, retornamos. Sábado, jovens. Domingo, novamente aqui no culto. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos vão cantar e nós vamos então no final. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Seca
ti.